Oi, Sônia Maria falando, ou passando para vocês o pouco que eu sei sobre os celtas. Hoje, nós falamos no vídeo anterior um pouco sobre a roda do ano celta, de como que é essa troca de forças, de energia, de luz, escuridão, com o sol e com a lua. Hoje eu quero falar, então, novamente do deus e da deusa, do sol e da lua. Mas para eu entrar nesse assunto de como que era isso para os celtas, eu vou precisar falar da mulher celta, de como é que ela percebia ou ela simplesmente era assim. Ela tinha plena consciência do seu corpo e de como nele existiam as luas, como ela trocava com a terra essa energia da lua cheia, da lua minguante, crescente, nova, conforme era seu fluxo menstrual, conforme o seu corpo trabalhava também com essas lunações. Então, eles tinham também um calendário lunar, que era sempre assim. O ano iniciava, o mês iniciava para eles, quando vinha a lua nova. E ali eles sabiam que teriam mais 3 luas e novamente era outro mês. Porque o calendário deles, como eu disse para vocês, era de acordo com a natureza. Eles não tinham esse calendário gregoriano como temos, não tinham as folhinhas e nem ficavam marcando risquinhos, arrancando folhinha, né, de planta. Eles viviam conforme o que estava acontecendo, das estações do ano, da noite, do dia, e as mulheres celtas muito seguindo o fluxo da lua. E hoje nós, pela psicologia, sabemos ou dizemos que a mulher é lunar, que o feminino tem muito mais a ver com a lua, porque ela é mais introspectiva, mas ao mesmo tempo ela tem noção, uma imensidão cósmica, enquanto o homem é mais solar e consequentemente mais objetivo, porque a luz, quando adentra na escuridão, ela vem e corta a escuridão. Ela tem uma fonte e ela vai em frente. Para a mulher celta, o fato dela viver naturalmente com o seu corpo, a partir desde criança, e quando ela começava a despertar para esse prazer do corpo físico, ela seguia naturalmente, e se ela se conhecesse alguém por quem ela tivesse amor, porque não se trata simplesmente de um prazer do corpo físico, mas se trata de amar. E ela podia tomar a decisão de oferecer a amizade de suas coxas, assim era chamado. Ou assim ela dizia. E para a mulher celta, era muito ofensivo se lhe era recusado essa oferta. E assim, se ela chegava a conhecer alguém com quem ela queria realmente dividir uma casa ou ter filhos, eles iam para o rito de passagem que hoje chamamos de casamento. Eu já falei com vocês em outros vídeos sobre o rito de passagem da criança, que é apresentada para as 4 direções, para os 4 elementos, e que nós chamamos nas nossas religiões de batismo. Mas para eles, nessa época, que também era viver mais dentro da mãe natureza, apesar de terem suas aldeias, suas casas, de forma circular, cobertas por um tipo de capim, mas eram casas bem estruturadas, ter um grande salão onde viviam mais o rei e a rainha, onde eram feitas grandes reuniões de comunidades, onde eram feitas grandes festas, e quando era inverno, que nevava, era onde ficavam mais recolhidos, o fogo estava sempre aceso no centro deste local. Quando iam para uma relação de compromisso,
e faziam esse rito de passagem. Novamente eles saudavam as direções, os 4 elementos, mas de uma forma de adulta, mais consciente, de pedir também a bênção e aquilo que eles chamavam, e nós chamamos, na verdade, de seres elementais, mas para eles eram seres da natureza, pedindo também a sua bênção, pedindo também que pudessem ter uma nova família, uma casa e pudessem ser felizes. Durante 1 ano, eles viviam essa relação e depois podiam ou não renovar os votos desse casamento. Vou falar mais sobre isso o dia que eu gravar sobre os ritos de passagem novamente e falarei sobre especificamente do casamento. Mas hoje eu estava trazendo como que era para a mulher celta. Se ela também resolvesse ou houvesse motivos para isso, se separar, o que nós chamamos de divórcio, ela podia levar tudo que era de bens que era dela, e os filhos, como eles criavam junto com a comunidade, as crianças não tinham problemas, porque simplesmente a mãe podia voltar para a casa dos pais ou não. Mas o fato é que a casa ficava para ela e a maior parte dos bens ficavam com ela. Ou pelo menos tudo que ela havia trazido com ela quando ela formou esta família. E isso normalmente tem a ver, porque apesar deles viverem com essa questão do corpo físico, essa relação de ter também o Beltane, que eles faziam essas festas de considerar que no momento depois da festa, depois da fogueira, eles iam e mantinham essa relação entre adultos, sexual. E aí eles podiam ser o deus e a deusa. A festa de Beltane trata-se disso, de forças que estão atuantes e que eles estão renovando também muita coisa. E aí eles podiam fazer essa grande festa e fazer de forma natural, mesmo que não fosse com o seu próprio parceiro, seu próprio companheiro. A questão aqui é se perceber com a naturalidade com que se tratava isso. E não é porque eles eram pagãos, ou eles tinham adoração ao demônio, ou eles tinham essas relações com seres demoníacos. Eles eram muito mais puros do que nós somos hoje. Porque eles viviam isso abertamente. Eles não precisavam se esconder entre 4 paredes para poder viver um outro lado que chamamos de fantasia. Eles simplesmente, se eles se sentiam atraídos por alguém, demonstravam seus sentimentos. E aí cabia a outra parte se aceitar ou não. No caso de um casal, a mulher até aceitava que o homem tivesse outras mulheres, mas também ela tinha o direito de ter outros homens. E de alguma forma, isso era aceito pela sociedade, pela comunidade. O casal é que tinha que aprender a lidar com isso. Então, falar do Deus e da deusa trata-se disso, dessa relação nossa humana, desse corpo físico, do homem com o Deus e da mulher com a deusa, do homem com o sol ou da mulher com a lua. Quando eu falo Deus e a deusa, eu estou me referindo a uma divindade maior. E como eles viviam muito na Terra, os seres, os deuses deles eram cósmicos, mas também estavam muito ligados com as forças atuantes da natureza. Quando eu falo Deus e a deusa, que eu sempre vou lembrar vocês, quase todo vídeo eu falo isso, que nós que definimos a cultura deles dessa forma. Eles não tinham uma escola onde se ensinasse isso. Eles não tinham isso registrado na escrita, que era assim, que era a vida deles, a cultura deles. Foram estudiosos depois que registraram, ou na época os romanos deixaram registrados, mas sempre de um ponto de vista de quem está de fora. O que eu sempre estou buscando
é trazer um pouquinho do que eu acho que é como seria estar lá. E como era de uma forma puro esta relação que eles tinham com a natureza e com a Mãe Terra. Então, eu ainda vou voltar em outros vídeos e no próximo vou continuar desse tema do Deus e da deusa e vou chegar ao caminho que eu fiz de Maria Madalena a deusa. Até o próximo.